Você já parou para se perguntar por que Harry Potter tem uma cicatriz no formato de um raio? Essa dúvida ela é muito interessante e é muito comum entre os fãs, então no episódio de hoje vamos esclarecer isso com declarações da autora, com informações e também algumas curiosidades e teorias dos fãs. Para nós falarmos dessa cicatriz, de uma das principais características do personagem, todo mundo sempre que olha o Harry vê a sua cicatriz, nós temos que voltar lá atrás, na noite em que ela surgiu. Era dia 31 de outubro de 1981. Lord Voldemort invade a casa dos Potters, primeiro mata o pai do Harry, o James. Em seguida ele sobe as escadas e mata a mãe do Harry, a Lilian. Só que ao tentar matar o bebê Harry de apenas 1 ano de idade, o feitiço simplesmente se volta contra ele. Vocês lembram por que disso? Porque antes de morrer a Lilian tinha feito um feitiço de proteção, o amor de mãe que Lord Voldemort não contava. O sacrifício da Lilian foi o suficiente para o Avada Kedavra, a maldição da morte que Lord Voldemort lançou contra o Harry, se voltasse contra ele. A maldição da morte deixou uma marca profunda e eterna no bebê Harry, que duraria sua vida inteira, a cicatriz no formato de um raio. Uma das cenas que eu mais gosto de lembrar, que mostra a relação que os outros personagens têm com a própria cicatriz do Harry, é a cena do Rony no Expresso de Hogwarts. Eu sou Harry Potter. Então é verdade? Quer dizer, você tem mesmo aquela... O quê? Cicatriz? Sim. A primeira coisa que os personagens reparam no jovem Harry é justamente na sua cicatriz. Quando eles veem essa cicatriz tão famosa e icônica, eles logo percebem que estão ali na frente do menino que sobreviveu. E se nós formos parar para refletir, a cicatriz é justamente isso, uma prova que a pessoa sobreviveu a alguma coisa. A cicatriz é uma marca às vezes profunda, uma marca leve, mas é uma marca que está sempre ali. Você provavelmente inscrito ou inscrita minha tem alguma cicatriz em alguma parte do corpo, de alguma queda, de algum corte, eu não sei. A cicatriz do Harry era bem na testa, se bem que no filme cada hora ela estava em um lugar diferente. E é nesse momento que você deve estar se perguntando, tá, mas por que um formato de um raio? Existe alguma explicação plausível para isso? Antes de falarmos da declaração que a própria autora J.K. Rowling deu sobre o assunto, nós vamos falar de uma das teorias mais famosas entre os fãs. Uma imagem muito interessante mostra o exato movimento que você precisa fazer com a sua varinha para executar o feitiço Avada Kedavra. Vocês podem ver através dessa imagem e o movimento é justamente o formato de um raio. Essa imagem ela explodiu a cabeça de muitos fãs. Muitos fãs se perguntavam por tanto tempo por que a cicatriz tem esse formato, e quando essa imagem foi liberada de justamente o movimento da varinha ao executar a maldição da morte, muitos fãs ficaram caramba. Só que essa é apenas uma teoria a partir do momento em que essa imagem foi divulgada. Existe todo um simbolismo por trás. Além do movimento da varinha, é claro, nós temos sempre que lembrar o motivo daquela cicatriz estar ali na cabeça do Harry. Já diria Rubio Hagrid que uma marca, uma cicatriz dessa, só é deixada por causa de uma magia das trevas. E todos nós sabemos qual é essa magia das trevas, a Horcrux, que mesmo sem querer, Lord Voldemort colocou no Harry naquela noite. Lord Voldemort não morreu naquela noite justamente porque ele já tinha feito algumas Horcruxes. Assim que o Avada Kedavra se virou contra ele, a sua alma saiu ali do corpo e pelo menos uma parte dela encontrou o Harry, e nós vemos em Relíquias da Morte a importância disso. Harry tinha uma Horcrux meio que indesejada dentro dele, formada naquela noite de Godric's Hollow, e ele só eliminaria a Horcrux quando ele se entregasse para a morte, quando ela fosse feita de algo natural, ou seja, a parte do Voldemort, a parte da alma dele que morreria. E é por isso que ele volta lá na Floresta Proibida em Relíquias da Morte parte 2, como vocês bem lembram. Ele tem toda aquela conversa com o Dumbledore em King's Cross e depois volta à vida. É por isso que sempre que Lord Voldemort mata alguém, está se aproximando ou qualquer outra coisa, o Harry sente uma dor muito forte na cicatriz. Em Ordem da Fênix a gente vê também muito mais dessa conexão, porque ele está de volta, Lord Voldemort está com seu corpo físico e a ligação entre ele e o Harry nesse livro e filme é muito grande. Em diversos momentos e cenas parece que o Harry está até possuído pelo Voldemort. E lá na hora da seleção das casas, vocês lembram bem a dificuldade que o Chapéu Seletor teve entre colocar o Harry na Sonserina e na Grifinória, porque parte do Chapéu Seletor com certeza via aquela seleção que ele fez com o Tom Riddle quando ele tinha apenas 11 anos, porque tinha uma parte do Voldemort dentro do Harry, por isso essa dúvida também. Esse simbolismo ele é muito maior do que ele aparenta, para vocês verem a importância da cicatriz do Harry. A teoria do movimento da varinha ela faz totalmente sentido, se nós formos parar para pensar, por mais que a gente
gente não tenha visto os personagens dos livros e dos filmes fazerem esse movimento do raio antes de executar uma Avada Kedavra, essa teoria ela é super plausível. Pelo menos ela fez muito sentido pra mim. Então, se eu fosse escolher alguma teoria de fã para exemplificar o porquê a cicatriz tem um formato de raio, com certeza eu escolheria essa opção. Agora vamos para a declaração da autora J.K. Rowling sobre a cicatriz ter um formato de raio. Será que ela concorda com a teoria ou será que foi apenas uma coincidência ela ter justamente esse formato? Ao ser perguntada por que a cicatriz tem um formato de um raio, a autora J.K. Rowling ela respondeu simplesmente o seguinte: porque eu acho um formato legal, você não queria que meu personagem andasse por aí com uma cicatriz no formato de rosquinha. A resposta dela foi simples, foi direta e também esclareceu pra gente que o formato de um raio da cicatriz na testa do Harry, ele não tem uma explicação tão profunda. Por isso eu gosto de me apegar bastante à teoria, ao fato do movimento da varinha, porque pra mim ela fez muito sentido. Não que a resposta da J.K. Rowling não tenha sido interessante, mas ela não traz a resposta propriamente dita, ela só fala que é um formato legal. E eu acho que a cicatriz do Harry, ela tem um significado muito maior do que aparenta, não apenas pelas dores que ele sente toda vez que Lord Voldemort se aproxima ou algum perigo iminente. A cicatriz ela vai lembrar sempre o personagem do sacrifício da sua mãe. O feitiço de proteção, ou seja, tudo que aquela cicatriz lembra da noite em que ele derrotou Lord Voldemort, ou seja, é um momento muito importante para o mundo dos bruxos. Ele não se transformou num menino que sobreviveu à toa, ele não tem essa cicatriz à toa. O Harry não é famoso simplesmente por nada. Ele é muito importante para o mundo bruxo no geral, porque foi nessa derrota de Lord Voldemort que muitos bruxos tiveram pelo menos um pouco de paz até ele recuperar a sua vida, que foi acontecer apenas 10 anos depois, quando ele se apossou e transformou o professor Quirrell também em uma Horcrux temporária para se apossar lá nas épocas dos acontecimentos de Pedra Filosofal. Depois ele tentou com o diário de Tom Riddle lá na Gina em Câmara Secreta. Em Azkaban a gente não teve nenhum sinal de Lord Voldemort. A partir de Cálice de Fogo ele recuperou seu corpo e voltou a ser um dos bruxos mais temidos de todos os tempos. No epílogo de Relíquias da Morte a gente percebe que a cicatriz ainda se encontra no Harry, mesmo que de uma forma mais apagada. E o porquê disso? Porque não havia nenhum perigo iminente na época, Lord Voldemort já havia sido derrotado, ou seja, se futuramente, como aconteceu em A Criança Amaldiçoada, por mais que muitas pessoas não se enquadrem no canon da história, a cicatriz do Harry voltaria a doer. Isso mostra que é para sempre. Harry, mesmo adulto, mesmo velho, ele pode sim sentir dor na sua cicatriz. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, por mais que a resposta da autora tenha sido apenas uma resposta simples, vamos se apegar à teoria do movimento da varinha, que para mim faz super sentido. Caso você tenha gostado do vídeo, deixa o like, mas deixa mesmo, isso ajuda demais o canal. Se inscreva no canal se você está chegando no Observatório Potter pela primeira vez e não me conhece, se inscreva. A gente tem vídeos de Harry Potter toda semana. Me siga nas redes sociais, meu Twitter e Instagram é Thiago Novaes, todos os links aqui na descrição. A gente se vê no próximo Observatório com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito feito e tchau!